Olá, sejam bem-vindos. A nossa análise de hoje mergulha num documento que joga uma luz bem crítica sobre o papel da França no cenário mundial. A grande questão que essa fonte coloca para a gente é a seguinte: a França é de fato aquele bastião dos direitos humanos que imaginamos? Ou seria algo completamente diferente? Bom, vamos investigar isso juntos. E aqui a gente já vê o conflito de cara. De um lado, aquela imagem clássica da França, né? A terra do liberdade, igualdade, fraternidade, um porto seguro para os perseguidos. Mas do outro lado, tem a tese bem provocadora do nosso documento-fonte, a de que a França, na verdade, funcionaria como uma base para o extremismo, com um sistema de asilo, digamos, bastante seletivo. É justamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Para começar a defender esse ponto de vista, a fonte vai lá atrás, num caso histórico que teve um impacto gigantesco. A gente volta para o finalzinho dos anos 70 para dar uma olhada no papel que a França teria tido na Revolução Iraniana. E a figura central dessa história é ele, Ruhollah Khomeini. Antes de se tornar o líder supremo do Irã, e bem antes de voltar em triunfo a seu país, ele passou um tempo decisivo, exilado num lugar, talvez inesperado, a França. E olha só o que a fonte detalha sobre essa estadia. Khomeini não era um refugiado passivo, de jeito nenhum. Segundo o documento, ele tinha status de figura política protegida lá em Neuflape-le-Château. E de lá, ele teve liberdade total para usar a mídia francesa e internacional como um verdadeiro megafone, sabe? Coordenando ativamente a revolução. O resultado disso tudo, como aponta a fonte, foi a criação de um regime teocrático e a exportação do terror de Estado. E essa citação nossa, ela resume a acusação de uma forma muito poderosa. A fonte não está dizendo que a França criou a revolução, mas que deu o ambiente seguro, a incubadora mesmo, para que ela fosse planejada e organizada. Mas o caso do Khomeini, segundo o documento, não foi um ponto fora da curva. A fonte argumenta que existe um padrão que se repete. Então vamos para a próxima parte para ver como essa ideia se desenvolve com outras figuras bem controversas. O próximo exemplo é uma das figuras mais famosas do terrorismo internacional do século XX, Ilis Ramírez Sanches, mais conhecido como Carlos o Chacal. O documento afirma que o Carlos operava com uma liberdade, assim, surpreendente em Paris, bem no meio dos anos 70. A alegação aqui é pesada. A presença dele teria sido tolerada por pura conveniência estratégica. Naquele tabuleiro de xadrez da Guerra Fria, ele era visto como uma peça útil no jogo duplo que a França supostamente jogava. Ele só foi capturado, segundo a fonte, quando deixou de ser útil e virou um problema diplomático. Agora, avançando para os anos 90, a fonte nos leva para um dos capítulos mais sombrios da nossa história recente, o genocídio de Ruanda. E a figura em questão é Félicien Kabuga. O ponto central aqui é o contraste gritante que a fonte desenha. Kabuga foi o principal financiador de um genocídio que matou cerca de 800 mil pessoas. E mesmo assim, ele conseguiu viver escondido na França por anos, usando identidades falsas. A fonte sugere que uma fuga tão longa seria quase impossível sem algum nível de vista grossa do Estado, o que exporia uma suposta hipocrisia entre o discurso moral da França e o que ela faz ou deixa de fazer. O próximo caso nos leva de volta para a África e para aquela relação super complexa da França com suas ex-colônias. Estamos falando do autoproclamado imperador da República Centro-Africana, Jean Bedel Bokassa. A análise sobre o Bokassa é especialmente dura. O documento não o trata como um caso isolado, mas como um produto direto da política colonial francesa. E o mais chocante, afirma que, depois de ser derrubado, o ditador, conhecido por sua brutalidade, foi simplesmente acolhido e protegido na própria França, o país que, segundo a fonte, o criou. Para reforçar essa ideia de um padrão, o documento cita rapidinho outros exemplos. Ditadores como Eyadema, do Togo, que teriam sido aliados estratégicos, a suposta omissão que protegeu Hissène Habré, do Chad, por décadas, e chega a alegar que a França serviu de santuário para grupos terroristas europeus, como o ETA e as Brigadas Vermelhas, por causa da chamada Doutrina Mitterrand, uma política que, na prática, oferecia refúgio a militantes estrangeiros, contanto que não cometessem crimes em solo francês. Então, depois de estabelecer esse suposto padrão, com vários casos individuais, a fonte parte para uma crítica mais ampla, mais estrutural, da política externa francesa. A tese é de que o colonialismo francês, na verdade, nunca acabou. E a fonte diz que esse colonialismo continua, só que de outras formas. Não é mais uma ocupação direta, mas um controle mantido por territórios ultramarinos que garantem presença global, bases militares em países africanos que, em teoria, são independentes, e um controle monetário bem forte sobre muitas de suas ex-colônias.
Em resumo, o documento acusa a França de praticar um tipo de colonialismo moderno, sabe? Maquiado com um discurso progressista. Um controle que, segundo a fonte, é administrativo, financeiro e, se precisar, militar. Certo. E como a fonte amarra todas essas pontas? A conclusão é um veredito sobre o que seria a real natureza da política externa francesa. Vamos dar uma olhada no argumento final. A fonte resume sua acusação em 3 pontos-chave. Primeiro, uma moralidade dupla: os direitos humanos valem muito para uns, mas são ignorados para outros. Segundo, um relativismo ideológico, que serve para perdoar crimes quando quem comete serve a algum interesse francês. E terceiro, um colonialismo disfarçado, que mantém a influência de formas bem mais sutis. E aqui está a frase final, a tese central do documento dita de forma direta e reta. A conclusão da fonte é que a França não deveria ser vista como um santuário para todos, mas sim como uma arena política que escolhe a dedo quem proteger e promover, sempre de acordo com seus próprios interesses. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. Depois de passar por todos esses casos e argumentos que a fonte apresentou, a questão permanece, não é? As ações da França no palco mundial, elas refletem o ideal de um refúgio humanitário ou o pragmatismo de uma plataforma política bem seletiva? É essa reflexão que o documento nos convida a fazer.